Demorou, mas Richard Rios parece bem perto de virar reforço do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola conta os últimos avanços da negociação do Verdão com o Bugre. Quero te atualizar também sobre uma acusação contra Abel Ferreira, acusação de fraude. Novidade no São Paulo, Alexandre Pato fez postagem que animou torcedores nas redes sociais. Falo também sobre o Corinthians e Bruno Mendes. Atualizações importantes sobre o mercado, por exemplo, tem boi na linha envolvendo o reforço para o Vasco. Fala ainda sobre o top 10 de bilheteria no futebol brasileiro, as últimas do mercado de transferências, o valor que o Internacional quer por Maurício e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal com quase 1.300.000 pessoas inscritas com a missão de deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, é só apertar esse botão vermelho de inscrever-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa de apostas esportivas que é a patrocinadora master do Fluminense e do Atlético Mineiro. E na Betano dá para você se dar super bem nesse sábado com apostas internacionais. Tem uma série de amistosos com destaques para Alemanha e Peru, vitória da Alemanha pagando R$1,32, além de Marrocos e Brasil. Jogo marcado para 19 horas, vitória do Marrocos paga R$5,10, o empate paga R$4,10 e a vitória do Brasil pagando R$1,75. Jogo com os super odds, que são odds especiais da Betano. Se, por exemplo, o Brasil vencer e o Vinícius Júnior marcar gol, você pega uma cotação a R$4,85. E vou usar na minha aposta colocando R$100 no empate entre Marrocos e Brasil para voltar em R$410. Você vem comigo nessa? Para participar na Betano é super simples, é só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e vem se divertir comigo na Betano. Bora começar o vídeo com um giro de notícias e a primeira informação é sobre o Corinthians que goleou o Red Bull Brasil nessa sexta-feira, time da terceira divisão do futebol paulista, vitória alvinegra por 6-1. Roger Guedes foi o grande nome do jogo, 3 gols, teve ainda gol do Pedrinho, do Fausto Vera e um gol contra. Destaque negativo para Romero, que começou como titular e foi substituído sem fazer bom jogo. Quero contar também sobre o Tajeres de Córdoba, time argentino que quer comprar o Alan Franco. O jogador que pertence ao Galo está emprestado ao Tajeres, só que a oferta será menor do que aquilo que está combinado em contrato. Se fosse valer aquilo que está escrito, o Tajeres precisaria pagar $2.400.000 ou quase 13 milhões de reais. A oferta que virá para o Galo, para venda em definitivo do Alan Franco, será inferior, quase metade desse valor. Resta saber se o Galo vai topar fazer negócio. Bora falar agora sobre Maurício, meio atacante do Internacional, que já foi cogitado e cobiçado por Red Bull Bragantino, especulado no Corinthians e ligado, ou teve seu nome ligado a vários clubes italianos. O Internacional definiu um preço mínimo para sentar para conversar, 12 milhões de euros. Esse valor equivale a mais ou menos 68 milhões de reais. Só a título de comparação ou de curiosidade, no começo dessa temporada, houve uma proposta do Red Bull Bragantino de 10 milhões de euros e o Inter nem deu continuidade às conversas. Na oportunidade chegou a pedir 15 milhões de euros, mas uma oferta de 12 milhões pode ser suficiente para fazer com que o jogador, meio atacante, destaque, o principal ativo do elenco do Internacional hoje, seja negociado. Com um detalhe importante, ele tem passaporte europeu e não ocupará vaga de estrangeiro, que só aumenta seu valor. Sobre negociações com o Corinthians, esse nome foi só sugerido, especulado. O Corinthians não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Bora falar agora sobre as 10 maiores bilheterias no futebol brasileiro. Quem são os clubes que mais faturaram quando o assunto é bilheteria na temporada? E confesso que fiquei surpreso com a diferença do Palmeiras em relação aos concorrentes. Levantamento feito pelo Senhor Gol aponta que o Verdão superou a marca de 20 milhões de reais com bilheteria. São 20 milhões e 300 mil. Com uma ressalva importante, o Palmeiras fez um jogo com muita bilheteria que os seus rivais em São Paulo não fizeram, a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo. O segundo lugar é do Corinthians com 10 milhões e 200 mil, mais de 10 milhões de reais de diferença a favor do Palmeiras. Terceiro lugar do São Paulo com 8 milhões e 900 mil reais, quarto o Grêmio com 6 milhões e 700 mil, tem ainda o Flamengo em quinto com 5 milhões e meio, o Vasco aparece em sexto com 5 milhões e a grande surpresa positiva, a minha Portuguesa, é a sétima que mais faturou com bilheteria na temporada, 2 milhões e 400 mil. Esse número foi muito influenciado pelo jogo contra o Corinthians em Brasília. Mas isso não vem ao caso, o importante é que a Lusa está no top 10. Inclusive com o Botafogo de Ribeirão Preto em oitavo, o Sport em nono e o Bahia em décimo. A Lusa na frente de muito clube grande e que faz boa campanha, hein? Bora falar agora sobre um boi na linha no Vasco da Gama. Contei para vocês que achei extremamente estranha
Informação que uma pessoa da 777 me passou ontem, de que a negociação com o Campuzano estava mais complicada, porque não haveria tempo para que ele saísse da Turquia, rescindisse o contrato, fosse para o Boca e depois emprestado ao Vasco. Janela fecha só no dia 4 de abril. Hoje veio a explicação. O Braga de Portugal entrou na parada e quer comprar o Campuzano em definitivo. O atleta que tem seus direitos econômicos presos ao Boca, o Boca sempre deixou clara a intenção de negociá-lo em definitivo. A ideia do Vasco era pegar por empréstimo até o fim da temporada, $200 mil, e com a opção de compra por $1 milhão. O Genizespor da Turquia nem tem muito o que fazer, até porque deve $250 mil ao Boca Juniors e já afirmou não ter condição de pagar. É por causa da entrada do Braga na negociação que o Vasco demonstra um ar pessimista em relação à possibilidade da permanência do atleta ou da contratação do atleta, que é hoje a grande carência. O Vasco procura ainda até o 4 de abril a contratação de um primeiro volante, alguém que possa ajudar na proteção ao sistema defensivo. Prometo ficar de olho nessa história e qualquer novidade volto para contar para vocês. Quero falar agora sobre Alexandre Pato, que animou torcedores do São Paulo. É que ele fez nas últimas horas uma postagem com os seguintes dizeres: falta pouco. E essa mensagem acompanhada de uma bola, deixando a entender que está perto de voltar. Ele já faz a preparação física, aquele momento da transição, da saída da fisioterapia, para o início dos trabalhos em campo no São Paulo há algumas semanas. Só para quem não sabe, o Pato passou por cirurgia no final do ano passado, cirurgia por conta da reconstrução do ligamento cruzado do joelho. Ele havia se contundido no Orlando City. São Paulo autorizou ele a fazer toda essa recuperação no tricolor e o Pato adoraria ficar no São Paulo. Torcedores também, porque a reação dos São Paulinos nas redes sociais a essa postagem do Pato foi bastante bacana. Dezenas, centenas, milhares de São Paulinos pedindo para que ele fique. Até fui checar essa história para ver se existe alguma novidade de o São Paulo ficar com o atleta. Segue valendo aquela máxima que eu já havia contado para vocês. Rogério Ceni não tem a intenção de contratá-lo. Negócio em relação ao Pato diz o seguinte: por que ele fez essa postagem? Porque ele está há 2, no máximo 3 semanas de estar completamente liberado para fazer todos os trabalhos com bola. A partir daí ele vai se sentir à vontade para escolher seu destino. Resta saber se vai ser no futebol brasileiro ou no exterior. A única chance de ele ficar no São Paulo é se o Rogério Ceni cair durante esse período. Quero falar agora sobre o Palmeiras com novidades importantes envolvendo Richard Rios e Abel Ferreira. Quero começar falando sobre Abel Ferreira, técnico português, e outros 7 portugueses serão julgados pelos crimes de associação criminosa, falsificação de documentos, branqueamento de capitais, ocultação de patrimônio e fraude fiscal. Esse processo é movido desde 2022 por um sócio da empresa chamada Edi Brasil Construções. De acordo com a acusação de Pedro Barros de Souza, ele é português e faz parte, é um dos sócios dessa empresa, o Abel Ferreira e outras 7 pessoas o extorquiram em cerca de €1 milhão. Eles tinham uma sociedade para a construção de casas no Nordeste brasileiro. Houve um desentendimento bastante grande e isso se tornou inclusive notícia em Portugal. Essa informação é do jornal A Bola. Um dos sócios, que também é acusado ao lado do Abel, é irmão do autor da ação e ainda é cunhado da mulher do Abel Ferreira. O Abel foi procurado pelo jornal A Bola e respondeu da seguinte maneira, abre aspas: "Não faço ideia do que você está falando. Já me acusaram de tantas coisas. A única sociedade que tenho foi em 2006, quando casei com a minha esposa, e com muitas alegrias e tristezas ainda dura até hoje." Bora falar agora sobre Palmeiras e Richard Rios. Palmeiras e Guarani se acertaram em relação à transferência do atleta com o jogador. Esse acordo já havia sido selado no início da semana, a ponto de o Richard ter se despedido dos companheiros na quarta-feira. O que falta para que o martelo seja batido? Dirigentes do Guarani precisam da aprovação do Conselho Administrativo do Bugre. Faz parte de um processo interno. Assim que houver essa confirmação, Richard Rios será liberado para fazer exames médicos e assinar contrato. Negociação pouco superior a R$6 milhões. Os clubes mudaram em relação à última proposta recusada pelo Guarani em relação ao Palmeiras. Eles fizeram uma mudança no percentual, com o Palmeiras ficando com uma parte um pouquinho menor do que aquilo que havia sido oferecido inicialmente pelo Palmeiras. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Bruno Mendes. Contei para vocês que os empresários do Bruno, que são uruguaios, eram esperados no mês de março. Até agora não apareceram e nem tem data para aparecer. A grande verdade é que o staff do Bruno Mendes tem tentado ganhar tempo. Afinal de contas, o contrato dele se encerra no fim dessa temporada e se ele não renovar com o Corinthians, a partir de julho já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Se o empresário vem
e não aceita a proposta de renovação, o Bruno pode ter problemas. Bruno, que virou titular recentemente, tem jogado ao lado do Gil, até por isso essa demora dos empresários. O que o Corinthians está fazendo perceber nesse movimento? Procurou recentemente o atleta, mesmo sem a presença do empresário, para sugerir uma extensão do contrato. Renovação de contrato por 3 anos, com direito a aumento salarial. Hoje o Bruno Mendes é um dos zagueiros com menor, dos titulares, talvez seja o titular com o menor salário. Gira na casa de R$250 mil por mês. É esse o vencimento do Bruno Mendes. O Corinthians ofereceu, de acordo com o jornalista Marco Belo, o dobro do seu salário, algo na casa dos 500 mil mensais. O Bruno disse que não pode responder enquanto não tiver a procuração ou a parceria do seu empresário. Internacional, Flamengo, clubes do México e também da Europa já demonstraram a intenção de contratar o Bruno Mendes, zagueiro comprado do Montevideo Wanderers por R$18 milhões. Você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal, a gente se encontra a partir das 7 com o programa do Nicola. Abraço, tchau!